Oi, pessoal. Voltei. Falei que ia voltar. Voltei. Voltei para falar de pesca. Confesso que não é um assunto que eu conheça e que pela primeira vez eu vou entrevistar um secretário de pesca do governo. Já foi ministério, né? O Crivella até foi ministro da pesca, mas agora é uma secretaria ligada ao provavelmente ao Ministério da Agricultura, deve ser o Ministério do Turismo. Não sei, vou saber tudo isso com o Jorge Saif Júnior. Aqui consegui. Esse Instagram muda a formatação, eu não sou muito boa nisso e também não sei pescar. Então, tomara que ele seja bom em entrevista, para poder me explicar tudo isso. Tudo bem? Vou Boa chamar de tarde. você porque é um garoto, não vou ficar chamando de senhor. Este menino de quantos anos? Quantos anos você acha que eu tenho, Leda? Menos de 40. 43. 43, tá bem então, hein, na vida. E da última vez que nós nos vimos, eu estava com barba, né? Pois é, veja você, Mas, assim fica mais menino ainda, né, sem barba. Não é mas verdade? uma boa tarde, Leda. Obrigado pela Boa oportunidade de tarde. falar. Imagina, vamos saber tudo sobre o seu trabalho. Porque, na Ah, verdade, a gente. O brasileiro e o peixe. O brasileiro é um grande consumidor de peixe ou não? não, nós, pela média mundial, hoje, segundo os dados oficiais internacionais, a média de consumo mundial, Leda, é na casa de 20 quilos, 21. E nós aqui no Brasil, uma média de 10 a 11 quilos. Então, existe ainda muita possibilidade, apesar do brasileiro gostar muito de peixe, existe ainda alguns mitos, preparo, preço, qualidade, enfim, existem ainda mitos que nós estamos buscando quebrar para que o brasileiro coma mais essa proteína, que é uma das mais saudáveis, se não a mais saudável. É verdade. Quer dizer, é claro que o avanço da culinária japonesa, do restaurante japonês, ajudou, deve ter ajudado de alguma forma isso, mas eu acho que o preço é o grande inimigo. Não é? Quando a É, gente vai à feira, a gente se assusta, porque a carne te dá muitas coisas. Quer dizer, o peixe também te dá a possibilidade. Você, em vez de comer robalo, pode comer sardinha, claro. Né? Te dá a possibilidade. E sardinha é super bom, sobretudo para as mulheres, né? Porque tem vitaminas muito importantes para a gente. Mas a gente resiste mais, né? É mais fácil a carne. Né? Acho que é, está mais na cultura também, né? tem duas questões fundamentais, né? Hoje o Brasil ainda importa muito pescado, isso acaba sendo uma barreira para o consumidor, especialmente o câmbio aí acima de R$ 5, ou seja, quando nós Nossa. importamos de fora, isso aí acaba ficando caro para o consumidor. E também tem um outro viés que é a baixa produtividade. Então, quando um país não produz o suficiente para atender seu mercado interno, naturalmente a demanda é maior, né, que a produção, e isso acaba encarecendo ainda o pescado. E talvez eu possa até ir um ponto além, Leda. Como o Brasil é um grande produtor de suínos, de aves, de bovinos, e o brasileiro tem uma opção de proteína animal muito ampla, diferente da maioria dos outros países, Uhum. talvez também essa seja uma questão que acabou influenciando a cultura nacional. Ou seja, no norte, no nordeste, nós temos um consumo muito mais alto que esses 10 quilos aí da média nacional, mas no sudeste, sul, centro-oeste, o consumo de outras proteínas acaba botando essa média muito para baixo. A gente é muito carnívoro, né? Aqui embaixo, aqui no sul, sudeste. E a gente tem a questão do churrasco também, né? Se bem que eu, uma vez, a primeira vez que eu comi tilápia na minha vida foi num churrasco de um médico endocrinologista. Ele fez um grande churrasco de tilápia, porque é um peixe que tem uma baixa caloria, né? Sim. Então, que é muito usado também por isso, né? É, Agora, a gente tem vantagem, por exemplo, antigamente o salmão era uma coisa caríssima. Hoje, sim. com essa coisa,
dizem até que não é salmão, porque isso e aquilo, né? Falam mal até às vezes dele, mas ele ficou muito mais acessível do que era há 5, 10 anos atrás. Sim. Não é? Isso é justamente porque, na verdade, existem alguns mitos do salmão, né? Mas o salmão é salmão, sim. Só que a coloração da carne, ela se dá através de beta-caroteno. Quanto mais beta-caroteno é adicionado na ração, mais rosado, aquela cor fica mais Uhum. forte e tal. E o pessoal fala que não é salmão e tal. O salmão selvagem, Leda, só para aproveitar essa questão que você abordou, ele não tem aquela cor tão forte, né? Porque ele se alimenta na natureza de forma selvagem, então acaba não tendo esses aditivos. Mas não tem nada de errado nisso, né? Eu gosto bastante de salmão e o preço baixou, Leda, porque nós começamos a produzir aqui na América do Sul, Chile, através das empresas norueguesas, que já são assim a mais tradicional na produção de salmão de cultivo. Migraram grande parte delas para o Chile, então começou então a se produzir muito salmão aqui na América do Sul, a logística muito Uhum. menor. Isso acabou trazendo essa vantagem do preço e a O popularização, preço. como a senhora já bem colocou. Se eu puder chamar de senhora, de Ah, você, não, pode eu colocar. prefiro que chame de você. Eu prefiro lembrar que a senhora está no céu, sabe assim? Bom, então, essa questão que você abordou, hoje o restaurante japonês ele é uma realidade. Eu tive um dado que eu não tenho ainda confirmação, mas a informação que eu tenho é que hoje já existem mais sushi bar no Brasil do que pizzaria. Eu até resisto em acreditar nisso. Informação, no mínimo, curiosa que nós É recebemos. verdade. É verdade, é muito curioso. Nunca tinha pensado nessa hipótese. E você vem de uma família que sempre trabalhou com pesca, é isso? Isso, na verdade, nós somos do Rio de Janeiro, né? Meu pai, assim que saiu do exército, ele não tinha o que fazer e ele acabou iniciando como feirante. Ele comprava peixe na Praça 15, talvez Ah, você lembre da saudosa Praça claro, 15. eu morei mais de 40 anos no Rio, com certeza. E Mercado de aí, peixe da Praça 15, maravilhoso. isso, aí meu pai tinha lá o fusquinha dele, buscava lá algumas caixas de sardinha, foi justamente a sardinha que ele e trazia para a Zona Oeste, Bangu, Realengo, Padre Miguel, Senador Camará, e vendia ali o peixinho dele. E aí, a história dele, eu me orgulho muito, é muito bonita, porque aí comprou a Kombi, aí já começou a levar o peixe para a Zona Oeste, para outros ambulantes, feirantes, e aí criou um pequeno atacadão, aí comprou a primeira peixaria, e assim foi. Hoje já tem aproximadamente quase 50 anos que a nossa família tem essa ligação muito forte com a pesca. Que barato. E ontem, quando eu fui fazer a chamada da sua entrevista, eu errei. Eu olhei rapidamente os seus dados e escrevi agricultura. E aí a sua assessora, que é uma gracinha, inclusive, muito Obrigado. delicadamente me escreveu que era aquicultura. Eu não tinha ideia do que seria isso. E perguntei para ela, eu vou admitir isso aqui agora, porque eu acho que um monte de gente também não sabe. E eu acho que quando a gente não sabe, a gente tem mais é que aprender. Eu quero aprender com você. O que é Vamos. isso? Então, a pesca, a palavra pesca se refere à extração, ou seja, barcos de pesca ou pescadores continentais utilizam artefatos diversos para pegar o peixe selvagem, o peixe livre na natureza. E a Hum, palavra aquicultura, olha que interessante, aquicultura. cultura de água. Aqui de água, cultura de, Ah, né? Então, tudo que você produz na água de forma que é uma fazenda de água, seja de que tamanho uhum. for. Então, existe hoje a aquicultura, a maricultura, ou seja, moluscos, tilápia, pangáceos, tambaqui, diversas espécies já são cultivadas, ou seja, ao invés do homem ir na natureza capturar essas espécies, ele faz ali um cercado, utiliza águas da União e faz, né, coloca ali o alevino, o peixinho pequeno, começa a alimentar como se fosse um grande aquário, e quando esse peixe está no tamanho de abate, faz a despesca, que se chama, ou seja, retirar o peixe daqueles tanques, daquelas gaiolas, né? E
abate e leva para o mercado consumir. É uma criação de peixes, né? Perfeito. Na verdade. É uma fazenda de peixe. Não é? E qual é o peixe mais criado, então, no Brasil? Hoje, o peixe mais cultivado não é nem um peixe nativo, é um peixe exótico, ou seja, ele vem de outro país, que é a tilápia. A tilápia. Ela se adaptou muito bem no Brasil, inclusive em recentes pesquisas, a tilápia brasileira, né, que ela é natural lá do Nilo, lá dos países árabes, especialmente do Egito, mas ela se adaptou tão bem ao clima tropical brasileiro, às nossas águas, e também pelo Brasil ser um grande produtor de grãos, que é a base da alimentação da tilápia, né? Porque é soja, farelos, etc. Então, ela oferece ao consumidor um índice maior de proteína, de sais minerais, do que outras tilápias cultivadas no mundo. Olha que loucura. Não, e ela tem mil utilidades, porque com o couro da tilápia se faz coisas lindas. Eu tenho pulseiras lindas, tenho bolsas lindas, feitas por artesãos cariocas que trabalham com a tilápia. E mais grandes lojas também trabalham com a tilápia. Não é? Assim como a Maria Oiticica faz no Rio joias modernas com tilápia, colar e pulseira, a Osklen, do Oscar Metz-Savart, faz também tênis, bolsa. Então, há uma utilização, né, do couro da tilápia incrível também, né? Além dos médicos todos recomendarem a tilápia para a gente ficar magro e bem alimentado. Ela é uma proteína muito leve e muito flexível. Você pode fritar, você pode assar, pode levar na churrasqueira. E deixa eu te dar um dado que eu acho que você vai gostar bastante. Uma pesquisa feita pela Universidade do Ceará, inclusive eu tive a oportunidade de levar esses cientistas, esses médicos, até o presidente da República. Eles usam a pele da tilápia, além desses artefatos, bolsas, etc., mas o couro da tilápia, a pele da tilápia, é utilizado agora também na medicina. Para queimados, né? As queimaduras, o lado mais cruel da queimadura, além da lesão, é o sofrimento no tratamento dessa ferida, porque tem que se retirar gase, tem que colocar remédios todo dia, remédios que causam muito sofrimento no paciente. E no caso da tilápia, além de ser 50% da pele, né? Além de ser 50% mais barato o tratamento, ele é menos doloroso para o paciente, porque uma vez que se aplica na pele humana essa tilápia devidamente tratada, etc., os médicos, quem está cuidando, os enfermeiros, aplicam os medicamentos direto sobre a pele da tilápia, sem necessidade de troca, e isso causa um conforto, muito conforto para o paciente. Então, que maravilha que é a tilápia, não? Um orgulho verdadeiro, viu? Que é uma pesquisa 100% nossa. Que coisa maravilhosa isso. Porque é uma das dores mais agudas, essa dor da queimadura, né? Exatamente o que você falou, tratar a ferida, né? A tilápia, então, faz esse papel. Meu Deus, quantas vantagens, né? E ela veio do mundo árabe, ela veio do Egito. Eu não sabia também nada sobre a tilápia. Ela é egípcia, na verdade. Olha, né? Isso. Israel, em todos os países árabes, ela é uma espécie muito comum, mas ela é natural, né, do Egito mesmo. E se adaptou bem ao Brasil, como os árabes se adaptaram bem ao Brasil. Os árabes e os judeus, né? Se adaptaram muito bem aqui, porque a tilápia não se adaptaria, né? Muito legal. Muito bom. O Brasil, nós temos um grande número de pescadores, nós temos uma indústria da pesca forte. Como é que é a pesca no Brasil? Que radiografia você faria? Leda, hoje no nosso banco de dados, nós temos aproximadamente 1.200.000, 1.300.000 pescadores artesanais, né? A pesca, ela basicamente se divide em dois segmentos. A pesca artesanal, ou seja, uma pesca mais para subsistência, pequenos comércios, aquele pequeno pescador com pequenas embarcações com pouca tripulação, que não vão tão longe da costa. Isso é a imensa maioria da pesca brasileira do Oiapoque ao Chuí.
E aproximadamente 10%, 15% nessa média é uma pesca industrial, que se caracteriza por embarcações maiores, que conseguem ir mais em águas, em mar aberto, né? No Uhum. oceano bruto, e ali fazem grandes pescarias. Mas ainda assim, mesmo as grandes embarcações brasileiras ainda são consideradas artesanais, se comparadas a outros países que têm barcos aí de 1.000, 1.500 toneladas por viagem. A maior embarcação brasileira, para que você tenha ideia, captura no máximo 180 toneladas. Parece muito, mas se É. comparar naturalmente 10%, 20% do que as grandes embarcações internacionais capturam. Então, por favor, interage. Não, mas é um negócio, é uma atividade econômica que está melhorando, está parada ou está piorando? Olha, Leda, nós pegamos, infelizmente, né, nos últimos 30 anos aproximadamente, nós tivemos duas questões. A primeira foi a politização da pasta da pesca, ou seja, muitas pessoas com interesses políticos partidários, sem que entendessem da pauta, sem que entendessem da matéria, acabaram sendo gestores dessa economia tão importante, pujante e promissora da economia brasileira. Então, nós tivemos aí o advento do seguro-defeso, que no seu âmago, na sua criação, teve dois aspectos muito importantes. O primeiro foi assegurar esse pescador artesanal que tivesse alguma renda no período de piracema, no período de desova de algumas espécies. E pelo lado social, o pescador respeitaria a natureza, ficaria em casa e o governo federal daria ali para ele um salário. No entanto, isso aí virou, infelizmente, Lida, uma compra de votos, porque parlamentares acabavam loteando os cargos nos estados para oferecer o seguro-defeso como uma bolsa social, sendo que a lei é muito específica para quem vive da água, e hoje, vergonhosamente, eu não dou esse dado com alegria, mas dou enquanto cidadão e hoje enquanto gestor, com tristeza. É um dos programas sociais mais fraudados do planeta Terra. Nós temos quase Meu Deus. 70%, ou seja, a cada 10 pescadores no Brasil, 7 não pisam na água, não sabem diferenciar um camarão de uma baleia, por exemplo. Meu Deus. Isso gera prejuízos para o E é Tesouro Nacional. enorme isso. 7 a cada 10 é brutal, né? Não, É não tem gigantesco. Não tem nada parecido no mundo inteiro. Nós estamos com um trabalho muito forte nisso, tá, Leda? Não para criminalizar o verdadeiro pescador artesanal, mas para tirar da nossa base realmente aquele mecânico, aquele motoboy, aquele trabalhador de outros setores que recebem indevidamente e causam quase 3 bilhões por ano de prejuízo ao contribuinte. Dinheiro que podia estar construindo estrada, hospitais, escolas, ou mesmo sendo revertido para verdadeiros pescadores. E hoje ainda nós temos esse problema que nós estamos trabalhando muito pesado, inclusive interministerialmente, com Polícia Federal, INSS, Controladoria, Caixa Econômica, para reduzir esse número que é vergonhoso para o nosso país. Que loucura. Eu nunca pensei que existisse uma fraude tão grande. Não é muito, 70% é uma loucura. Sim, sim. E como é que se provaria isso? Quer dizer, o pescador prova que ele é pescador. Porque aí tem até a piada da conversa de pescador, né? Não é? E a pesca também é uma grande diversão, né? Eu conheço médicos assim que trabalham o ano inteiro na estiva de cidade grande como o Rio de Janeiro para pescar no Mato Grosso um mês ou 15 dias por ano, né? Como lazer. Então, a pesca é uma coisa que está entranhada também na cultura da gente, né? Sim, Como lazer também, né? Não só como trabalho. A pesca esportiva, ela é o esporte mais praticado pelo brasileiro, apesar de muitos pensarem que é o futebol. Mas a pesca esportiva, né? Ou seja, como você relatou, pessoas que no final de semana tiram, pegam o seu filho, seus amigos,
leva uma É, coca, leva uma latinha de cerveja, vão se divertir ou para consumir ou para tirar foto e devolver o espécime para a água. É uma atividade muito, muito grande no Brasil. E a lei, a legislação que foi aprovada pelo Congresso Nacional, Leda, ela é muito, muito vaga, muito ampla. Então, é autodeclaratório. Se eu hoje, de terno e gravata, com a mão fininha, for até o balcão do INSS, ou for na Secretaria da Pesca e falar, ó, eu sou pescador e eu quero meu seguro defeso, a legislação permite isso. Então, nós não conseguimos provar e nem temos como caramba. a fase de cada um para ver se ele é pescador ou não. Então, É, a forma que nós estamos trabalhando é justamente vendo se essa pessoa já tem outras atividades econômicas, através do CPF, tá. através da conta bancária. Então, essa Você é a está forma checando de outro jeito, está cercando, né? Para chegar exata. lá. A legislação prevê, Leda, que se ele tem alguma outra fonte de renda que não seja pesca, ele já não poderia estar habilitado no seguro-defeso. Então, nós acabamos criando esse plano B para buscar reduzir esse número tão grande de 70% de fraude. E quantas pessoas estão envolvidas nesse seguro-defesa? Entre É, fraudadores e verdadeiros pescadores? e como eu lhe falei, aproximadamente 1.200.000 a 1,5 milhão. Então, Nossa. que 1 milhão de pessoas que recebem o seguro-defeso não deveriam estar recebendo. De quanto é esse seguro-defesa? E quantas vezes ele é pago por ano? Ele tem uma duração de 5 a 6 meses e paga um salário mínimo. Então, por isso que os números assustam, né? São na casa de É, bilhões de prejuízo do governo federal. Na verdade, governo federal não, quem paga isso é o brasileiro. é, Então, vem para do o país, imposto, né? exatamente. Então, nós temos esse grande desafio que nós temos enfrentado assim com garras, unhas, dentes e muito afinco para reduzir isso. Nós temos uma bacia hidrográfica importante, né? A gente pesca muito, quantidade. Você falou que tem barco até de 180 toneladas, né? Sim. Sei lá, Olha, existe um número assim, o Brasil pesca X toneladas por ano? temos sim, Existe isso? existe. Nós hoje na pesca extrativa, ou seja, aquela pesca que vai atrás da natureza, vai buscar o peixe, na casa de 1 milhão de toneladas. É a nossa capacidade aproximada. E na aquicultura, ou seja, o cultivo de peixe, tá na casa das 600, 700 mil toneladas por ano. Então, o Brasil produz entre 1,5 milhão a 2 milhões de toneladas entre aquicultura e pesca por ano, sendo que nosso potencial, Leda, só nos lagos das hidrelétricas, que é um patrimônio da União, que a União pode ceder para prováveis piscicultores, aquicultores, só nos lagos das hidrelétricas a capacidade de suporte está em 4 milhões de toneladas. Então, nós podemos, somente nos lagos das hidrelétricas, dobrar a nossa capacidade produtiva e botar peixe na mesa de todos os brasileiros aí com preço menor, Leda. Claro, com preço muito menor. A oferta maior vai baixar o Isso. preço, com certeza. E existe uma política assim de fazer sei lá, um um terminal pesqueiro, não sei como é que chamaria isso. Tá. É, existe isso? Um sonho ou um projeto? Nós, no tempo do Ministério da Pesca, ou seja, são gestões passadas, né, foram entregues 22 terminais pesqueiros. Mas vamos lá, conceitualmente, o terminal pesqueiro ele é uma infraestrutura, ele é uma rodoviária para o barco. Imagina uma rodoviária, só que para o barco. Ou seja, o pescador sai para o mar, pesca, e quando ele volta, ele precisa de um local para tirar o peixe do barco, que nós chamamos de descarga pesqueira, tá certo? Precisa abastecer de óleo, óleo diesel, precisa botar gelo, enfim. Então, nós temos 22 terminais pesqueiros, mas, infelizmente, dos 22, apenas 6 ou 7 estão em funcionamento parcial. Problemas com superfaturamento, problemas de terminais que foram inaugurados por ministros, mas nunca abriram as portas. Então, a grande novidade é que já desde 2019, quando nós chegamos no governo federal,
Nós pegamos esses 22 terminais e começamos a trabalhar numa seção para empresários, para associações, para colônias que queiram assumir esses terminais, que não fiquem fechados e possam oferecer ao pescador uma infraestrutura para ele trabalhar. Uhum. Uma questão. Outra questão sobre essas águas da União que eu te comentei, nós temos feito políticas públicas, inclusive agora dezembro foi um ano para nós maravilhoso, fechamos dezembro com chave de ouro, que nós conseguimos, através de um decreto do presidente, flexibilizar, desburocratizar, modernizar a cessão de águas da União. Para você ter ideia, antes desse decreto do presidente ser assinado, o processo para você ter um pedacinho de terras, um pedacinho de água cedido pela União, era semelhante a uma petroleira que quer um pedaço no mar para explorar petróleo. Era o mesmo processo, por incrível que... E agora evoluímos bastante com esse decreto que o presidente Bolsonaro assinou. Aliás, você vai frequentemente, eu li aqui, as lives do presidente Bolsonaro, né? Sim, eu sou orgulhosamente aí o campeão de lives, Leda. E por quê? Tem uma explicação? Você gosta de ir? Ele te chama? Vocês são amigos? Qual é? O presidente... Ele te adotou? Como é que é a história? Então, ele me chama, Leda, de 06, porque ele chama cada filho dele, né, por um número, né? O Flávio é 01, o Carlos é o 02, o Eduardo é o 03, o Renan é o 04 e a Laurinha é o 05. E ele me chama de 06. Eu creio que... eu fui convidado pelo presidente Bolsonaro, fui uma das indicações dele aqui para trabalhar no governo, e nós tivemos sempre uma empatia muito grande, um carinho, uma liberdade, e eu te confesso, eu sempre falo, presidente, conseguimos evoluir em tal ponto. Aí ele, então vem participar da live. Eu meio que falo, presidente, eu tenho uma pauta positiva para o Brasil, para falar para aquicultura e pesca. Então ele acaba me permitindo participar de muitas lives. Saiu agora uma matéria no Poder 360, dizendo que pelo segundo ano consecutivo eu fui a pessoa que mais apareci nas lives. E eu falo isso com muito orgulho. Não pela minha imagem, nem não por vaidade, Leda, mas por estar levando ao brasileiro boas notícias sobre aquicultura e pesca. O Brasil, durante muitos anos, ficou de costas viradas para as águas, né? Lembrando a você, Leda, que o Brasil hoje é um grande produtor de suínos, aves, bovinos. Nós exportamos essas proteínas para mais de 200 países e seria natural que um país que é o maior detentor de recursos do mundo... hídricos do mundo. Mas a gente importa peixe, né? Importamos peixe vergonhosamente. Pois é. Você acha que tem jeito da gente virar esse jogo? Com certeza. Políticas públicas adequadas é a solução para isso. Tipo o quê? Desburocratizar, descriminalizar, facilitar acesso a crédito a esses pequenos pescadores, terminais pesqueiros funcionais. Tudo isso são políticas que incentivam a atividade aquícola e pesqueira. E é nesse sentido que nós temos trabalhado, Leda. Que bom. Boa sorte, então, porque não é justo que a gente importe tanto peixe tendo tanta água aqui, né? Tendo uma... Não é? A gente é bem servido nessa questão hidrográfica, né? Sim, tanto em águas interiores, né? Ou seja, os maiores rios do mundo estão no Brasil, a parte continental, ou seja, nossos rios, lagos, lagoas, são riquíssimos, e tanto a parte oceânica. Nós temos quase 9.000 quilômetros de costa, então não justifica nós importarmos pescado e o peixe chegar um preço tão alto na mesa do brasileiro. Na mesa da gente, é verdade. A gente precisa, hoje mesmo saiu a inflação, os alimentos são a causa do aumento da inflação, então a gente tem que trabalhar para aumentar a produção, para diminuir o preço lá na frente algum dia. E aumentar o consumo de peixe, que também é bom para a saúde, é saudável, não é? Tem tudo para dar certo, né? Só precisa de uma política pública também que ajude isso, né? Inclusive, Leda, é importante salientar que nesse período difícil que o mundo inteiro está passando, e o Brasil também está sofrendo com essa questão da pandemia, quem segurou a barra do Brasil foi o agronegócio, né? Produção de alimentos,
exportação de alimentos, grãos, Com certeza. soja, proteínas, isso aí que segurou as exportações, tivemos aí superávit no PIB. Então, a produção aquícola e pesqueira pode contribuir muito, tanto com a parte de emprego, quanto oferecendo uma proteína saudável para o nosso povo brasileiro, Leda. Seria o ideal, né? Emprego e saúde. Muito Sim. obrigada, adorei. Muito obrigada pela sua generosidade aí de participar com a gente aqui nessa live. E até a próxima. E bom trabalho aí para aumentar o peixe na mesa por um preço melhor. Tá bom? Obrigado, obrigado pela oportunidade. Deixo um grande beijo, sou um grande fã seu Oh, e meu fico Deus. dessa oportunidade de estar aqui contigo, conversando e falando um pouquinho da nossa aquicultura e pesca. Muito obrigado. Tá bom, obrigada a você. Tchau, até a próxima. Próximo. Tchau. Conversei aqui com o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Saif Júnior. Falamos dos peixes, de quanto consumimos pouco ainda, falamos do preço, falamos dos desejos dele de aumentar, né, a pesca, o volume de pescados no Brasil, e de diminuir o número de gente que recebe o seguro-defeso fraudulentamente. É um negócio absurdo, 70% do seguro-defeso pago no Brasil é pago para quem não é pescador. Vê que loucura isso. E deve ter pescador que não recebe. Essas coisas são muito injustas, né? E tem que acabar. Eu vou encerrar essa live dizendo a você que eu tenho o Clube da Notícia, toda noite, uma live de conteúdo fechado que eu faço no meu canal do YouTube, chamado Canal Leda Nagli, e que eu espero você lá às 8 horas da noite, porque hoje tem. Todo dia tem, de segunda a sábado. Sendo que segunda a live é aberta, ontem foi aberta, mas só os membros do Clube da Notícia podem participar. E a partir de hoje ela é fechada para quem é membro do Clube da Notícia. Você vai lá no canal Leda Nagli, tem um quadradinho escrito Seja Membro, você se torna membro e vem participar com a gente. E toda noite a gente conversa sobre isso. Eu faço uma curadoria das notícias do dia e a gente conversa sobre essas notícias e eu estou te esperando lá no YouTube Leda Nagli. Ok? Valeu? Então, até daqui a pouco, para quem é do Clube da Notícia. Ah, sim, agora tem um canal novo, chama Cortes da Leda Nagli. São pequenos trechos da entrevista. Às vezes a entrevista tem 1 hora e pouco, você não tem esse tempo para assistir. Então, você pode assistir um pequeno pedaço, um pequeno trecho da entrevista. Trechos de grande destaque, trechos mais polêmicos. Às vezes, até o YouTube não oferece a entrevista, porque ela é mais polêmica, aí você consegue assistir no Cortes da Leda Nagli. São 2 canais, Cortes da Leda Nagli e canal Leda Nagli no YouTube. Eu espero você nos 2. Eu espero aqui no Instagram também. Valeu? Tchau, até mais.